Excelente noite de terça-feira para você, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Seja novamente bem-vindo a mais uma edição do Esporte na Rede. Edição especialíssima. Hoje o Esporte na Rede está no Clube Sírio, em São Paulo, para acompanhar de pertinho a festa da ACESP, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. É a festa da entrega do troféu da ACESP 2012. Portanto, você que viu o programa em 2013, gravamos no ano passado. Apesar disso, convido você a passar esta uma hora prazerosa com a gente, porque o programa está recheado de entrevistas, com muitas celebridades e muito bacanas. Não perca, é o tempo de você beber uma aguinha e a gente volta já. Legal para você que está acompanhando o Esporte na Rede especial aqui, Troféu ACESP 2012. Hora de falar com um repórter premiadíssimo aqui, repórter da Estadão ESPN, Eduardo Afonso. Edu, primeiro, boa noite, obrigado por falar com o Esporte na Rede aqui, né? Obrigado por vocês terem vindo aqui, legal vocês estarem acompanhando a festa nossa, né? Da nossa categoria, que é muito importante, uma associação séria que é a ACESP. E por isso estou muito honrado de estar falando contigo em ter recebido, em nome da equipe da Rádio Estadão ESPN, esse troféu de melhor repórter. É que você sabe que hoje tem uns que trabalham e uns que se divertem, né? A gente fica na parte dos que trabalham hoje. Mas eu falar que o nosso trabalho às vezes é uma grande diversão, né? Eu viajo aí o Brasil, o mundo com São Paulo há quase 17 anos e para mim tem a parte do trabalho que é séria, que você tem uma responsabilidade com a tua emissora, mas a diversão também tá acoplada a esse trabalho. Como é que é ser setorista de um clube, Edu? Precisa ter boas fontes para conseguir a melhor notícia? É muito difícil porque a concorrência é grande. Você sabe que o seu concorrente está lá, é amigo, mas é concorrente também. É complicado ser setorista, não? Então, eu prefiro o setorista, por quê? Porque você vai criando um vínculo com o clube. Por exemplo, eu estou há 17 anos no São Paulo, 13 na Rádio Bandeirantes e 4 agora pela Estadão ESPN. E você, lógico, cria um vínculo com pessoas ligadas ao clube que elas acabam te facilitando a chegada da informação. Hoje está muito difícil concorrência, hoje não tem mais furo. É muito difícil, a internet está aí, em meio minuto você digita e está no ar, num blog, uma notícia, o rádio, você pega um celular, liga, em meio minuto está no ar dando uma notícia. É complicado o furo, o importante eu acho é você manter o seu ouvinte bem informado. Essa hoje é a grande missão do repórter, manter o ouvinte bem informado, não dar barrigada, não ficar para trás em relação à concorrência, mas não procurar o grande furo. O grande furo dificilmente vai acontecer. Quer dizer, fazer com que o cara que esteja te ouvindo ou assistindo, que seja pela televisão, fique satisfeito com o que ouviu e viu, né? E que tenha confiança no teu trabalho, que teu trabalho passe uma imagem de credibilidade, porque se você passa uma notícia que é séria, mesmo que às vezes ela não seja em primeira mão, mas ela é séria, de uma fonte confiável, com toda certeza você está sempre conquistando mais e mais ouvintes. Isso pelo menos no caso da rádio. Então eu norteio o meu trabalho por isso. Seriedade, credibilidade, honestidade com o meu ouvinte e a informação, que é o slogan do canal que eu trabalho. Informação é nosso esporte. Agora você citou aí fonte confiável. Como se conseguir fontes confiáveis e cultivá-las durante a carreira? Então, isso é uma coisa que quando eu dou palestra, eu participo de cursos, é importante. A fonte confiável nem sempre é o cara de cima, do quarto andar. Às vezes a sua fonte confiável está no lugar que você menos espera. Na segurança do clube, está entre os roupeiros do clube, está entre aqueles que quase ninguém dá atenção. Falta atenção a algumas pessoas. O futebol, ele envolve muito dinheiro e muita imagem, mas para poucas pessoas, para os jogadores, para os técnicos. Mas tem toda uma turma que trabalha ao redor desses principais profissionais, que ela é deixada de lado. E essa turma sabe de muita coisa, muito mais às vezes do que você imagina. E cultivar a fonte é não procurá-la somente na hora que você precisa. É sempre estar em contato, mesmo quando você não precisa, ligar para ela, tá tudo bem, sua família tá bem, tô aqui, tá precisando de alguma coisa, porque só procurar, só você querer que venha e você não dá nada em troca, você perde a fonte. É ser atencioso, né? É você ter respeito, né? Ela não é um objeto seu, de uso seu. Ela é um amigo seu, uma pessoa da sua confiança, do seu agrado, que te ajuda. E você retribui de que forma? Valorizando o trabalho dela. Com certeza. Obrigado, Edu, por ter falado aqui com o Esporte na Rede. Parabéns pelo prêmio, viu? Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Sou diretor da CESP. Fico muito grato que a festa tenha sido um sucesso, independentemente do meu prêmio. Concorri com 2 caras amiguíssimos meus. O Alexandre Pretz e o Leandro Quesada, foi meu parceiro, 14 anos de Bandeirantes. Estou contente, mas acima de tudo, estou feliz porque a festa foi um sucesso e por vocês estarem aqui. Com certeza. Obrigado, Edu. Esse é Eduardo Afonso aqui, a quem tive a honra de entrevistar para o meu blog pessoal, leandrojornalista.blogspot.com, e tão simpático também na entrevista com a gente. Esporte na Rede, análise esportiva de qualidade, e daqui a pouquinho tem mais.
Ei, Vanderlei! Ah, você já deve ter ouvido isso, com certeza foi na Rádio Jovem Pan e foi com ele que está aqui do meu lado agora, ó, Nilson César. Nilson, primeiro, boa noite, obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede. Oi, Leandro, um abraço para você, muito boa noite. Muito obrigado, né? E é muito legal vocês de uma geração mais nova ouvindo e acompanhando os bordões criados por nós que já somos um pouco mais rodados. Nilson, fala pra gente, qual é o segredo para manter a voz sempre boa assim durante anos, anos e anos? Olha, eu acho que o importante é o cara se cuidar muito. Então você dormir cedo, você entender que o instrumento de trabalho que você tem é a sua garganta, é a sua voz. Beba moderadamente sempre, pratique algum tipo de esporte. Eu acima do peso, mas eu sou um atleta gordinho, que eu faço minha corrida todo dia de 6 km em esteira. Isso é importante, né? Você estar em atividade. E não querer ser um boêmio, porque você depende desse instrumento de trabalho que é a garganta. Não tem segredo não, o segredo é se cuidar. É o melhor deles. Se Deus te deu uma condição de voz legal, trate de se cuidar para mantê-la, para poder criar os seus filhos. Agora, hoje você aí com alguns bons anos de carreira, quando olha para trás, sente que você já está realizado ou ainda falta alguma coisa que você está buscando? Aqui realizado, rapaz. Eu acho que o grande barato da vida da gente é você achar que o mais importante que você vai fazer é sempre o jogo seguinte, o trabalho seguinte, a transmissão seguinte. Essa história de que já fiz de tudo, essa conversa mole para boi dormir. Você tem que estar sempre pronto para o próximo. Então sempre que me perguntam em palestras, em faculdade, qual é o evento mais importante que você fez, qual é o jogo mais significativo, eu falo o próximo. O seguinte, que eu acho que essa é a grande motivação. Isso você transfere para o William Bonner no Jornal Nacional. Então o Bonner tem que achar que o Jornal Nacional mais importante é o do dia que ele vai apresentar. Então isso é um segredo do profissional que quer sempre estar evoluindo. E tem que sair todo dia um boa noite diferente no caso dele. Fala pra gente, Nilson, é muito complicado narrar off-tube, narrar pela televisão? Olha, é diferente de você estar no estádio. Isso é uma coisa evidente. Mas hoje você tem a transmissão pela televisão instituída. É algo absolutamente normal. Então, se for para manutenção de profissionais, para a economia financeira das emissoras, para que haja sempre profissional trabalhando, eu sou totalmente favorável, entendeu? Porque eu quero ver o meu companheiro jornalista empregado, o meu companheiro jornalista sempre atuante. Então é uma nova época, um novo ciclo. Então o garoto que está entrando hoje dentro do rádio ou da televisão, ele tem que se adaptar a esse novo ciclo, essa nova época de transmitir off-tube. Para quem não sabe, off-tube você transmite vendo o jogo pela televisão. E muitas emissoras de televisão, a Rede Globo, que é a maior emissora desse país, uma das maiores do mundo, jogos no Morumbi já foram feitos da Berrine. E eu acho isso normal. Se for com o objetivo de economia para manutenção de equipe, de pessoal, nossa, é fantástico. Agora fala pra gente, teve algum dia que você foi narrar algum jogo e que deu uma coceira na garganta, você começou a tossir, espirrou, te atrapalhou? Teve uma situação dessa? Ou então deu vontade de ir no banheiro? Principalmente. Claro, isso é normal. Não é sempre que você está 100% na sua atividade. E isso são fatos normais, corriqueiros do profissional. Acontece que quando você tem tantos anos de bagagem, de casa, você sempre dá um jeito. Entendeu? Quando você já é um cara rodado, experiente, você sabe sair das situações mais difíceis. Então, se adaptar a isso. Você sabe que eu tenho uma tese, rapaz. Eu sou espírita kardecista. E eu penso o seguinte, eu acho que nenhuma coisa você faz sozinho. O médico, o jornalista, o engenheiro, jornalista na hora de um texto, o locutor na hora de uma transmissão, você aqui na hora da sua entrevista, o arquiteto quando vai fazer um projeto. Sempre você deve ter alguma ajuda que nós, dentro da nossa insignificância, nós não conseguimos enxergar. Eu tenho absoluta convicção disso. Isso não é uma tese doutrinária, não é nada disso, mas é uma opinião. É uma opinião, é algo que eu respeito todas as opiniões divergentes, mas eu acho que quando você está transmitindo uma partida de futebol, por exemplo, você tem muita coisa lhe ajudando.
para que você execute esse seu trabalho. Então, quando você tem essa ajuda, tudo fica mais fácil. Pra gente encerrar aqui, para quem assiste Esporte na Rede, que dica você daria para ser um bom locutor esportivo? Olha, o locutor esportivo de rádio é muito mais difícil que transmitir em televisão. Então eu falo muito... Mais emocionante também. E eu falo muito da vocação. Então se você tem a vocação, se você sente que você é vocacionado, porque você não forma um locutor esportivo de rádio dentro de uma faculdade, você não vai formar nunca. Então se você é vocacionado, procure aprimorar essa vocação, estudando bastante, se interessando bastante pelo seu trabalho, se interessando bastante pelo esporte que você vai cobrir. E no começo da sua carreira, muito osso sobra, não é isso? Ou você acha que no começo de carreira você vai comer filé mignon? Muito osso vai te sobrar. Só que você tem que comer esse osso com a mesma paixão e com o mesmo apetite, com o mesmo tesão que você estivesse comendo um filé mignon. Porque se você não roer o osso dessa forma, jamais você chega a um filé mignon. Então eu sempre falo isso aos garotos, acreditem sempre, na primeira porta fechada não desistam não. Sempre dou o exemplo do Cafu, o cara que mais disputou final de Copa do Mundo, teve um monte de peneira que ele foi dispensado. Você já imaginou se o Cafu não tivesse acreditado no que ele era capaz? Então eu sempre dou o exemplo do Cafu e quando eu encontro o Cafu, eu falo isso para ele, porque é importante você, na primeira dificuldade, adversidade, jamais se sentir incapaz. Pelo contrário, sinta-se capaz, siga em frente, acredite, estude bastante, aprenda outros idiomas, aprenda o máximo de tecnologia, tenha certeza que você vai vencer. Oi, Nilson, obrigado, viu? Muito obrigado a você, Leandro. Continue o seu trabalho legal aí, faca nos dentes, que tenho certeza que um dia você vai estar numa Rede Globo de televisão, cobrindo Copa do Mundo, enfim, realizando o seu sonho profissional. Se eu estiver na Jovem Pan ao lado do Nilson César, eu te agradeço, viu, Nilson? Obrigado. Obrigado, esse foi Nilson César, locutor da Jovem Pan aqui na festa do troféu ACESP 2012. Obrigado, daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, a bola da vez agora no Esporte na Rede é o comentarista esportivo revelação. Está concorrendo aqui como revelação no troféu da CESP 2012, Gustavo Hoffman. Primeiramente, boa noite, obrigado por falar com o Esporte na Rede, Gustavo. Boa noite, Leandro, é um prazer conversar com você e com seus telespectadores, por que não? Chamamos de teleinternautas, mas internautas, então melhor, né? Melhor. É que é um termo novo, ainda o pessoal está se acostumando, mas muito obrigado por falar com a gente. Gustavo, para quem está em casa assistindo e sempre assiste a gente aqui na televisão, acha que é fácil, tá? A gente sabe o quanto a gente rala, mas o cara às vezes tem o sonho de ser jornalista esportivo, ser um comentarista. No seu caso, comentarista, o que a pessoa precisa procurar fazer para se tornar tão bom quanto você é hoje? Por isso está concorrendo aqui ao prêmio de revelação. Obrigado pelos elogios primeiro, né? Assim, trabalhar, não tem segredo, não tem segredo. E não é trabalhar só no dia a dia, se esforçar na redação, é ir atrás de informação, melhorar o seu nível de conhecimento. Eu trato dessa maneira, eu sou um cara que estou 100% do tempo trabalhando, então eu estou sempre buscando mais informações, buscando me aprofundar em determinados temas. Eu sou um cara que vivo o jornalismo 100% do tempo, então se eu estou vendo TV, lendo um livro, para mim isso aí é trabalho, isso aí é você estar acumulando informação. E eu faço isso desde criança, então muito do que eu falo hoje são coisas que eu aprendi, vivi, li, assisti, fui atrás quando eu era garoto, adolescente. Então, para mim é trabalho, não tem segredo, é trabalhar, não tem segredo. Também é um prazer, pelo visto, né? Muito, muito, prazer gigantesco. Eu nem sempre quis ser jornalista esportivo, antes eu queria ser jogador de basquete, né? Então eu joguei basquete dos 12 aos 17 anos, nas categorias de base do Campeonato Paulista, e resolvi virar jornalista lá pelos 16 anos. Aí é a vontade de ficar no meio, é um prazer mesmo. Quando eu vou para a ESPN, quando eu faço as transmissões, não é um trabalho, né, naquele sentido do desgaste, de você ter que ficar fora de casa. Não, para mim é um prazer absurdo estar na ESPN, que era um outro sonho também. Ao contrário de você, eu nunca quis ser jogador de basquete, vi que a diferença de altura. E para entrar na ESPN, a altura é um requisito básico, não? Não, imagina, não. Pega o pessoal, olha o Alex Thyssen que tá aqui também, é baixinho, pô.
Faz parte, né? Tem que ter as suas exceções também, né? Tem que ter, mas o pessoal é alto lá mesmo. É que você não conhece o pessoal do basquete. O Eduardo Agra, o Everaldo que tá aqui é alto também. Enfim, o pessoal tem o Maurício Jaú do vôlei, o pessoal realmente é alto lá. Agora, você falou um pouquinho do preparo aqui, você acha importante a pessoa passar pela faculdade, passar por um curso universitário, para ir para o mercado de trabalho melhor preparado? Ajuda mesmo? Eu acho, só que é o seguinte, depende muito da pessoa, acima de tudo. A faculdade de jornalismo, para mim, foi fundamental. E eu a considero essencial para a formação do jornalista. Mas não adianta nada também você tratar a faculdade de jornalismo como uma passagem. O cara vai lá para ficar 4 anos esperando o seu diploma. Não. Pagando por ele, né? Exato. É aquilo que eu falei no início. Qual é o segredo? É trabalhar. Esse trabalho começa lá atrás. Eu estagiei, eu fiz estágio durante meus 4 anos de faculdade. Sabe? Então eu acho que a faculdade é fundamental. Mas depende muito do aluno. Depende muito da pessoa. Porque você tem que levar a faculdade a sério, você tem que levar o conhecimento que você aprende, que você recebe da faculdade a sério. E claro, como eu disse, depois depende das pessoas, do trabalho em si, você buscar informação, ir pra rua, aí vai de cada um também. Comentarista Gustavo Hoffmann, Felipão na seleção brasileira, e aí? Pois eu acho que o Brasil com o Felipão será um dos favoritos ao título da Copa do Mundo, como seria com o Mano Menezes. Então eu acho que daqui 1 ano e meio, 2 anos, vai ser muito fácil também se eventualmente o Brasil ganhar. E aí vão surgir os comentaristas de resultado, né? Ah, tá vendo? Se não tivesse mudado, não teria ganho a Copa. Não é por aí, eu não acho que será por aí. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar. Eu não teria feito essa troca. Eu teria continuado com o Mano Menezes. Eu acho que a troca foi feita em um momento em que a seleção vinha crescendo, apresentando um futebol melhor. O Felipão recebe uma base praticamente pronta. Eu ressaltei muito nos últimos dias a questão de que o torcedor brasileiro hoje sabe qual é a seleção brasileira. Sabe que na lateral direita é o Daniel Alves, na esquerda é o Marcelo, na zaga é o Davi Luiz e o Thiago Silva, no meio campo, você tem o Paulinho, o Ramírez, eventualmente o Sandro, o Lucas Leiva, o Oscar na armação, Lucas, Hulk, Neymar, Leandro Damião, Kaká, enfim. A seleção é essa, não tem segredo. Eventualmente pode até aparecer algumas peças, o futebol brasileiro é assim, mas a seleção está pronta e é seguir com esse trabalho. Não sei que cara o Felipão dará a esse time, esse é um grande ponto de interrogação que existe para mim. Eu realmente estou curioso para ver como o Felipão vai montar essa seleção. Mas, repito, eu não teria feito essa troca e acho que foi feita de uma maneira também bem absurda pela CBF. Obrigado, Hoffmann, que tem uma carreira longa e próspera no jornalismo esportivo. Obrigado e muito obrigado pelos elogios também. Imagina. Este Gustavo Hoffmann, comentarista dos canais ESPN, da Rádio Estadão ESPN, e daqui a pouquinho tem mais para você. Não existe nada mais triste para os olhos de uma criança do que ver que o seu próprio pai bebeu demais. É um golpe duro. É uma cena que ela nunca mais vai esquecer. Os meninos amam seus pais. Tudo que os pais fazem, eles imitam. Um é o herói do outro. Todas as crianças do mundo sentem orgulho em dizer: este é meu pai. A Seagram é a maior fabricante de bebidas do mundo e acha que tem responsabilidade por algumas das coisas que esses olhinhos veem. A Seagram acha que se hoje os adultos usarem a bebida com sabedoria e moderação, a próxima geração saberá que bebida é só para dar prazer e alegria. Seagram, destilaria. Muito bem, Esporte na Rede agora ao lado do locutor da TV Bandeirantes, Nivaldo Prieto. Nivaldo, primeiro, boa noite, obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede. Imagina, Leandro, boa noite para você, um grande abraço para todos que estão curtindo aí o seu programa, um prazer, uma alegria estar aqui com você. Obrigado mesmo. Prieto, você que tem essa voz maravilhosa, de veludo, que o pessoal elogia tanto, narrando agora na Bandeirantes, agora na Série B, vai ter que narrar os jogos do Palmeiras, né? Pois é, o Palmeiras chega aí para a Série B, o que eu tenho dito, Leandro, para as pessoas é o seguinte, com relação à Série B, é muito fácil você entender que para o torcedor do Palmeiras é uma tristeza sair aí da Série A do Campeonato Brasileiro e cair para B. Até porque o nome já diz, ele caiu, né? Acabou descendo um degrau.
Mas a Série B tá tão bonita, cara, tá tão legal, tá emocionante o campeonato inteiro, né? E esse ano de 2012 foi mais uma prova da competitividade da Série B. Chegamos na penúltima rodada para conhecer ainda 3 equipes que iriam subir, né? Com o Goiás só ganhando a taça na última rodada e definindo times que caíram também na última rodada. Campeonato maravilhoso, tem grandes equipes. A questão é que o futebol brasileiro, eu entendo particularmente, que cair 4 equipes da Série A é duro. É um campeonato de altíssimo nível. 20%. Pois é muito time caindo. Então, fatalmente, você vai ter, como já teve em outros anos, a queda já do Palmeiras, a queda do Botafogo, Vasco da Gama, o Corinthians recentemente e o Palmeiras de novo. O Grêmio, você vai ter a frequência de grandes equipes aí, se não se cuidarem, caindo, voltando para a Série B. É a tese do Vanderlei Luxemburgo, que disse que para eles fossem rebaixadas 3 equipes, estaria de bom tamanho e que aí se realmente um time grande estivesse entre as 3, aí sim a incompetência estava comprovada. Mas falando um pouquinho de narração esportiva, Prieto, você tem algum ídolo na profissão, assim, que você se espelhou para começar? Bom, ídolo você acaba tendo vários, né? Que são os amigos que você admira, que você acompanha, e na narração a gente tem grandes profissionais. Mas quando eu comecei, nós tínhamos Osmar Santos, Zé Silvério, Fiore Gilhote, numa fase fantástica, os 3. Só gente ruim, né? Só gente ruim, né? Eu acabei fazendo amizade com o Fiore e como eu comecei narrando no rádio, eu acabei gravando uma transmissão do Fiore Gilhote. Né? Gravei do José Silvério também, né? Mas eu me lembro que eu fui para uma transmissão e quando eu fui buscar a fita, era fita cassete na época, deixa eu ouvir aqui o Fiore e o Zé Silvério e tal, e eu só estava com a fita do Fiore. Então aquele jogo do Fiore eu praticamente decorei a narração deles 90 minutos, de tanto que eu ouvi aquilo. E era um narrador espetacular, né? De uma emoção ímpar, né? Então eu acho que eu tive um grande professor e depois um tremendo amigo, um grande amigo. Você toma algum cuidado aí com a sua voz? Não toma gelado? Como é que é? Você já falou tudo. Eu acho que o cuidado que eu tomo é isso aí. Eu não exagero. Não exagero. É básico, simples assim? Tem gente que tem uma série de cuidados e tal. O meu cuidado é o básico. É não tomar gelado, não gritar, não sair falando alto no meio de público, como aqui está um barulho danado. Eu nem estou ouvindo o que eu estou dizendo, mas eu acho que as pessoas estão entendendo bem. Para isso tem um microfone, você não precisa gritar, né? Como disse a fonoaudióloga que foi no nosso programa, temos que usar o diafragma, né? Esse é o meio mais correto. Para quem está em casa assistindo Esporte na Rede, o que você recomenda para quem quer ser um bom locutor esportivo ou seguir carreira como você? Insistir. Bater em todas as portas? Tem que insistir. Eu não vou nem dizer locutor esportivo, mas apresentador, locutor. Eu fui muito reprovado. Muito reprovado. Até porque eu comecei muito cedo. Eu fui fazer testes em rádio com 16 anos. E também fui só bater em rádio grande, né? Bater na porta de grandes emissoras. A primeira emissora de televisão que eu trabalhei foi a Globo, né? Então eu fui um pouco ambicioso. Eu já cheguei batendo na porta de todos os grandes. E insisti até conseguir. Eu acho que basicamente é isso. É o esforço e a insistência. Felizmente deu certo. Preto, obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede. Obrigado. Um grande abraço a todos vocês. E para quem vai insistir, começar, sucesso. Boa sorte. Fica aí o recado, ó. Insista sempre que um dia com certeza você consegue. Esporte na Rede volta daqui a pouquinho com mais uma entrevista para você. Muito bem, hora e vez de falar então agora com Everaldo Marques, locutor dos canais ESPN da Rádio Estadão ESPN, conhecido por narrar quase todos os esportes, ou posso dizer todos, EV. Boa noite, obrigado por falar com Esporte na Rede. Boa noite, Leandro, um abraço a todos. Todos não, porque eu não narrei golfe. Faltou esse ainda? Falta esse, não faço questão nenhuma de quebrar esse tabu, mas de todos os outros que tem lá na ESPN, alguma passadinha, pelo menos uma vez, eu já fiz todos. E qual o segredo para narrar tudo tão bem? Não sei se narrar bem, mas é tentar estudar, né? Hoje você só vai mal informado para uma transmissão se você for preguiçoso, com recurso de internet, com recurso de poder acessar, tem muita informação disponível, mesmo um esporte que você não conheça, você tem como se inteirar pelo menos do básico, contar com a ajuda de um bom comentarista, que geralmente é um especialista na modalidade e pode te passar uma visão que você não vai ter assim de primeira. E não pode ser preguiçoso, tem que ir atrás, porque informação disponível para fazer as coisas com qualidade tem.
ouvindo a Rádio Estadão ESPN, ouço sempre, durante a programação tem algumas pílulas de alguns profissionais, né? E você, na sua pílula, diz que você não tem bordão. Você não considera importante para o narrador ter bordão? É melhor estar preciso no lance? Assim, o bordão é a cereja do bolo. E assim, você não... Eu pelo menos imagino que nenhum bordão tenha sido pré-fabricado. Ele surgiu de repente. E depois que eu dei essa entrevista, apareceu o meu bordão de gol, que é o vai. Apareceu no jogo do São Paulo, depois eu usei no Chelsea e Barcelona, e o que ficou marcado foi o vai Corinthians do gol do Paulinho contra o Vasco na Libertadores. Então hoje eu uso o vai no grito de gol, mas assim, apareceu assim, entendeu? E então, eu acho que, claro que o narrador pode ficar marcado pelos bordões, as pessoas lembram do narrador pelo bordão, mas não é isso que faz do cara um bom ou mau profissional, entendeu? Não é uma condição sine qua non, né? Não é. Tem muito narrador que não tem os bordões tão marcantes assim, e são ótimos profissionais também. O que você acha do jornalista esportivo que assume seu time de coração e você é a favor de assumir ou não? No caso do narrador, a dificuldade de assumir o time do coração é assim. O torcedor muitas vezes não entende isso. O torcedor acha que você está gritando o gol com mais ou menos entusiasmo porque você torce contra ou a favor daquele time. Então é por isso que você não vê muitos narradores assumindo times de coração, até por uma questão de segurança nos estádios. Vamos supor que eu seja palmeirense e que as pessoas saibam claramente isso. Na hora que eu chego no Pacaembu para narrar um jogo do Corinthians com 40 mil pessoas, o torcedor corintiano vai olhar torto para mim. Vai falar, seu palmeirense, não sei o que, tá narra direito esse negócio aí. E uma coisa não influencia a outra. Eu não sou corintiano, mas todo mundo acha que eu sou corintiano por causa do gol do Paulinho contra o Vasco na Libertadores. Pelo tal do vai Corinthians. Pelo tal do vai Corinthians, pela emoção. Eu estava envolvido pela emoção do jogo. Se fosse o Corinthians, se fosse o Palmeiras, se fosse o Santos, se fosse o São Paulo, não importa. Era aquela situação do jogo, era um gol aos 42, 43 do segundo tempo, era provavelmente o gol que ia decidir o vencedor daquele jogo e o vencedor do confronto. Então não tinha como não se empolgar e como não mandar ver, né, soltar a emoção naquele lance. Naquele caso foi um transbordamento de emoção do que você com certeza viveu no estádio. E quando você não está no estádio, narrar off-tube é muito difícil? É o que a gente mais faz, na verdade. Na TV principalmente, né, 99% das transmissões do ano são off-tube. Você acaba se acostumando, a verdade é essa. E você tem que tentar suprir o fato de não estar na arena com outro tipo de informação. Nos esportes americanos eu tenho o áudio da transmissão original de 2, 3, 4 pessoas que estão no estádio. Então eles me passam, ali eu fico ouvindo junto e pego muita informação ali de coisas que estão acontecendo na beira do gramado, na beira da quadra. É assim que a gente tenta suprir essa deficiência, essa desvantagem de não estar no palco do jogo. Mas também precisa ter 5 ouvidos, né? Pra ouvir todo mundo assim, tem que ser bom mesmo, tá bem concentrado, né? No começo você estranha um pouco, né? Porque você tá ouvindo a sua voz, você tá prestando atenção na transmissão, você tem um comentarista para interagir, tem a coordenação falando no seu ouvido sobre as coisas que tem que ser cumpridas, e ainda tem um cara lá falando inglês o tempo todo. No começo você estranha, mas depois acostuma. Pra gente fechar, quem quiser ser um bom locutor, tem que fazer o quê? Dá pra entrar no mercado com tranquilidade ou é muito difícil, precisa ser insistente? Eu acho que tem que batalhar, procurar um espaço para começar em uma rádio pequena, uma TV pequena, tentar mostrar o trabalho, estudar, se preparar, tentar fazer bem feito, ter um bom português e depois mostrar esse trabalho para pessoas de outros lugares e esperar as oportunidades aparecerem. Não existe uma fórmula, mas é muita ralação, é muito mais transpiração do que inspiração. Tá certo, é isso aí. E a gente sabe quanto a gente rala aqui, viu? Obrigado, Everaldo Marques, obrigado por ter falado com o Esporte na Rede. Você que está acompanhando então a festa da CESP 2012 aqui no Troféu, daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista para você. O que aconteceu aí, Ricardo Capriotti? Nos bons tempos do rádio era assim que eu ouvi o nome do Ricardo Capriotti, que hoje tem bons anos de estrada aí no jornalismo esportivo, e eu ouvia você de menininho no rádio, viu? Não é pra dizer que você tá velho nem eu novo não, Capriotti, até porque não tô tão novo assim, mas primeiro te parabenizar pela carreira e perguntar, se você olha hoje pra trás, você já se sente satisfeito com tudo que você realizou? Boa noite, obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede. Boa noite a todos os amigos do Esporte na Rede. Eu tenho a impressão que
eu construí alguma coisa importante, ajudei a construir alguma coisa importante. Acho que a gente nunca pode dizer que já fez, não é? A gente sempre busca algo mais na carreira, a gente está sempre buscando um pouquinho mais, mas eu tenho a impressão que se eu olhar para trás, eu acho que já fiz algumas coisas importantes no jornalismo, dei uma contribuição importante e espero continuar dando, né? Hoje eu tenho, além do jornalismo esportivo, de continuar trabalhando com futebol, com as modalidades esportivas, hoje eu direcionei um pouquinho da minha atuação também para a questão da saúde e da qualidade de vida, que é uma coisa que eu comecei fazendo como um hobby, como uma coisa para melhorar a minha saúde, e foi tão positivo para mim que eu resolvi dividir isso com o público, com os ouvintes, né? Então hoje eu faço um programa na Rádio Bandeirantes destinado à corrida de rua, na Bradesco Esportes FM, um programa sobre qualidade de vida. Então acho que com isso eu também tenho dado um pouquinho da minha contribuição para o jornalismo, para ajudar as pessoas de uma outra maneira agora, né? Afinal, esporte é saúde, né? Quando as pessoas praticam mais esporte, tem menos gente no hospital, menos gasto com saúde pública, inclusive, né? Essa é uma conta que o governo deveria entender, não é? Quando você investe no esporte, você deixa de investir na saúde. Quer dizer, você deixa de investir em hospital, em tratamento de doença, você promove a saúde das pessoas através do esporte e economiza do outro lado, não é? Então, infelizmente, o poder público não percebeu isso, não conseguiu captar que os países de primeiro mundo fazem exatamente isso, investem na promoção da saúde, na prevenção e economizam no gasto com a doença, né? Agora você disse aí que construiu algumas coisas no jornalismo, grandes anos de carreira. Tem alguma passagem que você se recorda que te marcou muito enquanto profissional, ou mesmo enquanto pessoa, de repente, antes de você entrar na mídia, quando você sonhava e aquilo te marcou demais, foi aquilo que te motivou a fazer a mídia, a entrar na mídia, enfim? Bom, eu acho que o grande ápice da carreira de todo jornalista esportivo é cobrir uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. E eu, felizmente, cobri 4 Copas e 2 Olimpíadas até hoje, né? Isso me deixou muito satisfeito. É o reconhecimento do seu trabalho. É como um jogador de futebol quando é convocado para a seleção para ir numa Copa do Mundo, né? A gente, quando vai para uma Copa do Mundo, quando vai para uma Olimpíada, é a mesma analogia. Então, isso sem dúvida, participar dessas coberturas é um negócio espetacular. Eu tenho uma passagem assim que eu costumo dizer que para mim foi muito marcante, talvez ali tenha sido até um marco na minha carreira, em 96, quando eu estava com o Corinthians no Equador, acompanhando um jogo do Corinthians da Libertadores da América, e na volta de Quito, na volta depois do jogo que o Corinthians jogou em Quito na Libertadores, o avião do Corinthians teve um acidente, não conseguiu levantar voo, e ali nós quase morremos, estávamos todos dentro do avião fretado pelo Corinthians. E do susto para o trabalho foi uma coisa muito rápida, porque eu saí muito rápido do avião e rapidamente entrei no ar já com a notícia. E aquela cobertura me marcou muito, apesar de ter sido uma cobertura curta de algumas horas, foi uma cobertura importante para a minha carreira e pessoalmente também, porque foi uma experiência bastante impactante, não é? Então eu costumo dizer que ali eu passei a ser visto de uma outra maneira, profissionalmente falando, e pessoalmente também foi uma experiência bastante enriquecedora e traumática na oportunidade, né? É aquela história, repórter 24 horas, né? Exatamente. Você está assustado, óbvio, você está correndo o risco de morrer, porque o avião parou, bateu ali, começou a pegar fogo, combustível vazando, né? O risco de explosão iminente. É óbvio que você quer preservar a sua vida. Mas é óbvio que você também está fazendo o seu trabalho. Eu estava ali como jornalista, como repórter, acompanhando o Corinthians e eu saí do avião rapidamente. 5 minutos depois eu já estava no ar na Bandeirantes dando a notícia, né? Então foi um momento especial, marcante para mim também. Valeu a pena tudo que você passou até hoje, então? Eu acho que sim, eu tenho a impressão que sim, não é? Quando você é convocado para sair do jornalismo esportivo e fazer um programa jornalístico numa emissora de TV aberta, quando você é pautado para ir cobrir eleições, cobrir grandes acidentes, eu acho que isso é um reconhecimento do seu trabalho também, é uma prova de que o seu trabalho no jornalismo esportivo rende frutos em outras editorias também, né? Pra gente fechar aqui, tem muita gente que assiste aqui o Esporte na Rede que pergunta pra gente das dificuldades, dos obstáculos de ser jornalista, não conseguir o emprego em si, mas trabalhar no final de semana, feriado, porque isso pra gente não existe, a notícia não tem hora, muita viagem, ficar longe da família. Como é que você fez para superar tudo isso?
Bom, é paixão, não é? Quem não gosta de trabalhar no fim de semana, quem não gosta de trabalhar em feriado, quem não gosta de trabalhar sem horário, não deve partir para o jornalismo esportivo, tem que procurar uma outra profissão, não é? Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro aspecto. E é óbvio que tem que ser um apaixonado por aquilo que faz, gostar de esporte, abrir mão de muitas coisas. Eu abri mão de muitas coisas, de muitas férias, e estar junto com a família muitas vezes, não é? Finais de semana, férias mesmo, em muitas oportunidades. Mas você acaba tendo a recompensa do reconhecimento do público, o reconhecimento das pessoas que apoiam o seu trabalho, que gostam do seu trabalho. É uma paixão, não é? Um trabalho apaixonante, é uma coisa apaixonante, mas difícil, né? Você sabe disso. Apesar de nós estarmos vivendo a década do esporte, a gente ainda tem um mercado muito fechado, principalmente nos grandes centros. Eu costumo dizer para a meninada que está pronta para entrar na profissão, muitos deles querem começar trabalhando já em São Paulo diretamente. E comigo não foi assim, né? Eu comecei há 25 anos, eu tive que ir para o interior, eu comecei trabalhando em Sorocaba, depois de Sorocaba eu vim para São Paulo, porque naquela época já era um mercado difícil, né? E continua difícil, então perseverança, vontade, determinação e abrir mão de alguns prazeres que a vida às vezes proporciona para colher tudo isso lá na frente. Isso aí, tem que ser todo mundo teimoso para ser bom, assim como o Capriotti. Obrigado, viu, Capriotti? Um grande abraço a vocês, um prazer e sucesso. Valeu, esse Ricardo Capriotti que falou aqui com a gente do Esporte na Rede, e daqui a pouquinho tem muito mais para você. Aguarde aí. Nas estradas mais lamacentas ou esburacadas, nos terrenos mais acidentados, o Volkswagen demonstra toda a sua valentia. O Volkswagen possui uma saúde de aço. Você pode verificar com seus próprios olhos. Motor refrigerado a ar não perde jamais, nem mesmo nas piores subidas. O Volkswagen tem todas as suas partes elétricas e mecânicas protegidas por baixo por uma forte chapa de aço. O Volkswagen roda macio e firme, graças à sua suspensão independente nas 4 rodas. O motor na parte traseira, diretamente sobre as rodas motrizes, dá ao Volkswagen melhor tração, ótima estabilidade e perfeita aderência ao solo. Sim, senhor. Saúde de aço. E com toda essa saúde, o Volkswagen precisa de apenas 1 litro de gasolina para fazer 13 quilômetros. Volkswagen, o bom senso em automóvel. Você continua curtindo a festa da ACESP 2012 aqui no Clube Sírio em São Paulo, e ao meu lado agora, João Carlos Albuquerque, apresentador dos canais ESPN. João, a gente está aqui hoje no papel de repórter, mas a gente também é apresentador do programa Esporte na Rede toda terça ao vivo lá pela UpTV. É muito difícil apresentar um programa de televisão? Não, pelo contrário, é muito fácil. Eu acho que o segredo é você fingir que está com os amigos numa mesa de bar ou no sofá, em casa, vendo um jogo, e não dá muita importância. A minha receita é essa, eu acho que o mais descontraído possível. Você acha que o esporte precisa um pouco desse lado do bom humor, do entretenimento também, para poder entrar melhor, penetrar melhor nas camadas mais baixas, talvez? Eu acho que todo mundo quer alguma coisa mais descontraída, né? Se você pensar que boa parte dos torcedores já debandou dos estádios, né, porque o futebol ficou meio chato, muita gente boa foi embora, e tem muita politicagem no meio também, muito dinheiro envolvido. Se a gente insistir em fazer programas esportivos também sérios, formais, caretas, né, levando o futebol... O futebol é uma coisa séria, mas levando ele exageradamente para o lado sério, eu acho que é aí que nós vamos afugentar os caras, até os telespectadores, até dos programas. Verdade. Agora conta um pouquinho pro pessoal, a gente faz um programa de 1 hora também toda semana, é difícil controlar o tempo, né? Mas eu acho que faz parte também. O programa diário, ao vivo, tem dia que a gente joga algumas folhas do roteiro fora. Não tem importância. Amanhã, se ainda servir para amanhã, a gente reutiliza ou utiliza, né? Acho que é assim, eu acho que muita formalidade, muita preocupação com o tempo, tal, acho que deixa tudo muito chato. A vida já é
chata, muito automóvel, muita gente, muita conta para pagar. Melhor não levar muito a sério, Leandro. Muito trânsito, muita enchente, etc, etc. Muito tudo de ruim, né? Aliás, eu queria fazer um apelo, e vou fazer hoje aqui a todo mundo com quem eu tiver a oportunidade de falar, que eu acho que o rádio esportivo, pelas camadas que atinge, desde a classe mais baixa até a classe mais alta, eu acho que está na hora do rádio se engajar em algumas coisas mais elevadas, sociais, ecológicas, né? Você fala em reciclagem de lixo, por exemplo, com algumas pessoas que não sabem nem o que quer dizer a palavra reciclagem. Eu acho que o rádio podia se engajar, porque falando de futebol, ele chegaria a todas as camadas sociais. Eu acho que prestaria um serviço interessante. Aqui o prêmio da CESP, hoje a gente está numa festa bonita nessa noite. Você acha que o prêmio da CESP é um incentivo para o pessoal trabalhar cada vez melhor? Ou não? O jornalista tem mesmo que sempre buscar o melhor da informação e isso é consequência? Eu acho que cada um tem que fazer que cada um cumpra o seu papel, né? Não sei se foi Duque de Caxias que falou isso, é provável. Que cada um cumpra com a sua obrigação, alguma coisa. E o prêmio é consequência, né? Eu acho que os prêmios foram inventados para que o profissional de qualquer área, seja da música, do cinema, do teatro, do jornalismo, se sinta um pouco acariciado, né? É um colo, né? Pela dedicação à profissão e uma possibilidade de se encontrar, uma confraternização. Acho legal, porque no caso do prêmio da CESP são os cronistas que escolhem, né? Então acho que é um estímulo bem legal. E o pessoal pela internet também, né? Também. Hoje em dia é tanta gente envolvida, então eu acho que os prêmios ganharam uma outra dimensão. Eu já ganhei um prêmio, por exemplo, dado por uma pessoa. E eu tenho o maior carinho. Na época eu desprezei um pouco. Ganhei o troféu Gandula do Wilson Brasil em 1981, 82, de revelação de comentarista de rádio, imagina. E eu falava assim, mas que valor que tem um prêmio que é uma pessoa que escolhe, né? E todo mundo ganhava prêmio. Era o melhor isso, melhor aquilo outro, melhor isso, melhor aquilo, melhor. E hoje eu guardo com o maior carinho esse troféu, porque primeiro que ele é bonitinho e segundo que foi um carinho, foi um reconhecimento. Legal, obrigado por ter falado aqui com o Esporte na Rede. Não se ofenda, obrigado, canalha. Opa, você também é um canalha. Valeu, gente, um abraço. Obrigado, João. Esporte na Rede então volta daqui a pouquinho com mais uma entrevista para você. Até já. Muito bem, Esporte na Rede agora vai falar com uma representante do sexo feminino, belíssima. E para falar um pouquinho do papel da mulher no esporte, Michele Janela, apresentadora da TV Gazeta. Michele, primeiro, boa noite, obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede. Boa noite, Leandro, é um prazer participar do seu programa, estou muito contente. Um abração para todo mundo que está assistindo. Michele, você acha que hoje está bem mais normal a mulher fazer parte do esporte, do jornalismo esportivo? Eu acho que a mulher está conquistando seu espaço na sociedade em diversos setores, né? Nós temos uma presidenta da República, temos as jornalistas esportivas, as apresentadoras, taxistas, a minha gerente de esporte é uma mulher, a minha superintendente é uma mulher. Então acho que cada vez mais a mulher está com um papel fundamental na sociedade brasileira e no mundo. E você sempre gostou de futebol? Olha, eu gostava de futebol, mas não era assim, aficionada, apaixonada, estudiosa de futebol. Trabalhava com variedades e cultura, entretenimento. Aí um dia surgiu o convite para fazer o Gazeta Esportiva. Eu tinha recém-formada na faculdade, 21 anos, comecei a apresentar o Gazeta Esportiva, tive que estudar muito, ralar muito, fazer muitos cadernos, muitos rascunhos para decorar os nomes dos... Não era natural para mim. Os treinadores, os times, as mudanças de jogadores, de times e tal. Mas depois de 3 anos eles viram que eu tinha me esforçado e me convidaram para integrar o Mesa Redonda. E aí foi uma escola maravilhosa também. E esses convites para apresentar o Gazeta Esportivo, Mesa Redonda, surgiram como? Te viram em algum lugar? Você fez algum book de fotos, mandou currículo, bateu na porta lá, insistiu? Como é que foi? Então, eu me formei jornalista pela Casper Libero. E desde o 2º ano da faculdade eu fazia estágio lá, na Fundação Casper Libero. Então eu trabalhei em todas as produções de televisão,
trabalhei no jornal, o extinto jornal A Gazeta Esportiva, que hoje é o site gazetesportiva.net, trabalhei na Rádio Gazeta e nos programas do jornalismo, o programa da Maria Lídia e depois no programa Mulheres. Comecei a fazer algumas reportagens, fiz 80 reportagens, estava dando muito certo, mas aí me convidaram para fazer a apresentação. E aí eu fui meio receosa, mas fui, graças a Deus, foi a escolha certa. Agora, às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito porque falam, fulana foi contratada porque é bonita, ou porque saiu com o diretor, mas isso às vezes a gente ouve, né, nos bastidores e acaba sendo um pouco comum. Mas no seu caso, pelo visto, tem que ter muita relação, isso sim, né? Bom, eu estudei 4 anos de jornalismo, trabalhei 3 anos sem folga, sem férias, sem vale-refeição, porque na minha época não existia isso. Trabalhando Carnaval, Natal, mas valeu muito a pena. Eu acho que a mulher, para se manter no cargo que ela é, em qualquer cargo, em qualquer função, ela precisa ter credibilidade e respeito. Senão vai ser só mais um rostinho bonito que vai ficar falado, que não vai ter o respeito dos demais profissionais, nem, no caso, jogadores de futebol. Então, quando a gente tem credibilidade, tem o respeito, a gente se consagra em qualquer área. E competência, claro. Obrigado, viu, Michele? Obrigada, Leandro. Um beijão para todo mundo. Legal, esta foi o canalha passando aí na frente, atrapalhando a imagem. Esta foi Michele Janela, apresentadora do Gazeta Esportiva. E segura aí, daqui a pouquinho a gente volta com mais. Com canalha eu já falei, mas tem mais novidade para você já já. Muito bem, Esporte na Rede conversa agora com o locutor dos canais ESPN da Rádio Estadão e ESPN, o mais conhecido como amigão da galera e também pelos momentos de bom humor na televisão, Paulo Soares. Paulo, primeiramente, boa noite, obrigado por falar com o Esporte na Rede. Boa noite a você, Leandro, ao torcedor, e a gente está muito feliz de mais uma vez participar dessa festa da CESP. E tá aí, merecidamente. Qual a edição que você vem aqui da festa da CESP? Quantas você já participou? Desde a criação do troféu na categoria apresentador de televisão por assinaturas, são 4 edições e eu tive a felicidade de ganhar as 4 vezes. Então vamos ver o resultado daqui a pouco. Ou eu serei penta hoje, ou vou continuar com o tetra e comemorando com o João Carlos Albuquerque ou com o Alexandre Oliveira. Afinal, tem uma voz privilegiadíssima, diga-se de passagem. Faz alguma coisa para manter ela em ordem? Como? Não. Eu acho que aqueles cuidados normais. Eu evito tomar sorvete, coisa muito gelada, antes de uma transmissão. Normalmente 2 dias antes eu já fico mais tranquilo, em repouso vocal. Mas eu acho que é um pouco o que acontece com a maioria, né? Agora, você e o Antero Greco são conhecidos aí por fazer o Sport Center, que se tornou um programa de muito bom humor e tal, pelas piadas que vocês fazem, por uma situação da televisão, a gente sabe que às vezes dá ataque de riso mesmo, em mim também, é meio complicado nessa saia justa, mas fica um clima de muito bom humor. Você acha que hoje um programa esportivo tem que contar com bom humor? Eu acho que sim, eu acho que... Bom, primeiro que o que acontece lá com a gente no Sport Center é espontâneo, é natural, não tem nada combinado, por isso que é legal. Forçado, exatamente. Normalmente eu tenho riso fácil, né, frouxo, e eu já tive outros companheiros com quem ri muito. Paulo Roberto Martins, o José Calil, o Luiz Roberto... então eu normalmente dou risada, é fácil. E com o Antero é mais fácil ainda porque ele realmente provoca o tempo inteiro, ele tenta tirar o programa do ar, né? Mas como eu o trato, acho que esporte é negócio, mas esporte é entretenimento. Então eu tenho muito para mim que as pessoas assistem ao Sport Center para ter a notícia, a informação, a opinião, mas também pelo entretenimento que é o esporte. E eu acho que a gente faz um pouco parte desse entretenimento. E você acha que o locutor precisa de bordão para se sobressair ou não? Eu acho que isso também é uma coisa relativa. Muitos locutores que se deram muito bem ao longo da história não tiveram bordões, como Pedro Luiz, Edson Leite, se a gente voltar lá atrás, Luciano do Vale, que está aqui, entre outros. José Silvério é um locutor de bola, relator de jogo, também não tem bordão. Ele tem o que golaço, a bola ficou pedindo me chuta, me chuta, me chuta, mas é uma coisa muito pequena se a gente for comparar ao Osmar Santos, ao Silvio Luiz, ao Fiore Giliotti. Eu acho que tem espaço para todos, para aqueles que são mais relatores de bola e para aqueles que são mais festivos, vamos dizer, né? Mais românticos, como era o Fiore Giliotti.
A ESPN investe bastante em futebol europeu. Você acha que hoje o futebol europeu faz bastante sucesso aqui no Brasil? Eu acho que sim. Eu acho que ainda o público, eu acho que para o público que já assiste e conhece, faz muito sucesso. O que precisa é ampliar esse universo. E isso vai vir com o tempo, com o crescimento da televisão por assinatura no Brasil. Enquanto a televisão por assinatura for ainda uma coisa muito pequena, restrita, o universo ainda é reduzido, então a gente fala para esse público. Se o futebol europeu estivesse mais presente na televisão aberta, por exemplo, seria um baita sucesso, porque a gente é o país do futebol. A gente adora futebol. E na Europa se pratica um futebol maravilhoso. Os estádios são lindos, as torcidas são espetaculares, os times, a maioria deles é muito boa. Então, o sucesso é inevitável. Pra gente fechar aqui, na sua carreira, foi muito importante você ter narrado Copa, Olimpíada. Esse é o ápice da carreira de um locutor? Eu acho que sim. Eu tive o privilégio de estar em 5 Copas, né, não transmiti nunca uma Olimpíada do local, transmiti sempre daqui, né, pela ESPN, e transmiti muita Fórmula 1 na época da Rádio Record, da Rádio Gazeta. Eu acho que você estar nos grandes eventos é a recompensa, a gente trabalha para isso, para estar nos grandes eventos, para estar numa Copa do Mundo, numa UEFA Champions League, numa Libertadores da América, no Mundial de Clubes, né? Eu acho que esse é o objetivo de todos que trabalham com a comunicação esportiva, com o jornalismo esportivo. Obrigado por ter atendido o Esporte na Rede aqui, Paulo Soares. Um abraço para vocês, Leandro. Obrigado, Paulo Soares, locutor dos canais ESPN, da Rádio Estadão e ESPN. Que voz, hein? Daqui a pouquinho a gente volta com mais para você. Legal, para você que está aí acompanhando o Esporte na Rede, direto aqui da festa da CESP, Troféu 2012, ao meu lado comentarista de arbitragem hoje na TV Gazeta, Oscar Roberto Godoy, sem o D, por favor, senão o homem vai virar bicho aqui. Godoy, primeiro boa noite, obrigado por falar com o Esporte na Rede. Boa noite, a satisfação também poder ter esse contato com você, com os seus telespectadores. Godoy, você acha que é mais fácil comentar arbitragem sendo um ex-árbitro? Claro, tudo aquilo que você vai fazer, vai abordar, vai emitir opinião sobre um assunto que você tem conhecimento teórico e prático, torna-se tudo muito mais fácil. Ajuda você então? Ajuda todos os ex-árbitros que estejam exercendo a função de orientação, de esclarecimento, de informação. Você cursou a faculdade de jornalismo, né? Eu sou jornalista acadêmico na primeira turma da faculdade Unilago de São José do Rio Preto. Antes de encerrar minha carreira de árbitro, eu fiz a faculdade e também tenho formação acadêmica em educação física. Então, para você foi mais tranquila a transição de árbitro para comentarista esportivo? Foi tranquilo porque eu me preparei para encerrar a carreira. Eu encerrei a carreira no momento que eu quis encerrar, no auge, num momento muito bom, e fui exercer a profissão de jornalista porque eu já estava pré-determinado de ao encerrar a carreira, eu exerceria essa atividade profissional. Agora, eu queria que você esclarecesse aqui para o teleinternauta do Esporte na Rede, que raios faz aquele árbitro atrás do gol? Porque tivemos um gol recentemente do Barcos com a mão, que ninguém conseguiu avisar o árbitro não viu, foi avisado pela televisão. Qual a função do árbitro que fica ali atrás do gol? A função dele seria plenamente de ajudar a arbitragem a esclarecer ou definir, ter uma interpretação correta dos lances e dos acontecimentos que estivessem naquela zona, naquele setor que o árbitro tivesse a visão encoberta. Agora precisa saber se aquele árbitro que está na linha de fundo adicional está vendo e informa, e o árbitro não aceita a informação, não confia plenamente na informação, ou se o árbitro que está na função de adicional está interpretando diferentemente do árbitro. Então existe algumas situações que podem ser muito conflitantes quando a televisão está mostrando que ele está vendo e a situação não está sendo consertada. Por quê? Porque o árbitro não quer, não acredita, não confia, ou porque a informação não foi passada corretamente. Então a gente não sabe até que ponto o árbitro adicional está com poder dado pelo árbitro principal
para interferir na arbitragem, para corrigir a arbitragem, para ajudar a arbitragem a não errar. Porque os lances interpretativos é que dificultam a arbitragem. Porque até você assistindo o jogo interpreta de uma maneira, o árbitro que tem o poder de decidir interpreta de outra. O adicional interpretou de maneira diferente, às vezes correta ou equivocadamente, e está mantendo esse conflito quando alguns lances muito visíveis, muito claros, não poderiam ser confirmados de maneira equivocada. E esse exemplo do gol do Barcos é um dele. 6 árbitros no jogo, 2 adicionais, 2 assistentes, o árbitro principal e o árbitro reserva, nenhum dos 6 pôde ver o lance que foi errado, e o lance era como posição principal em relação à jogada, era do árbitro, era só dele. É que ele é muito ruim, só chegou onde chegou graças ao apadrinhamento, graças ao QI muito forte de quem indicou, porque esse cara é o mais incompetente dos árbitros que nós temos no Brasil hoje, e usando o distintivo da FIFA, que é para denegrir mesmo a qualidade do árbitro que chega na condição de usar um distintivo de internacional como ele usa. Você citou aí a palavra apadrinhamento, isso acontece muito então? Hoje acontece demais, muito e demais, até para quem é colocado no posto de diretor para comandar a arbitragem. Na sua época acontecia? Acontecia, sempre aconteceu, mas nós tínhamos qualidades, referências melhores e maiores. Tanto é que o árbitro, alguns árbitros que foram e ainda são nomes lembrados, que foram expoentes, marcos da arbitragem brasileira, não chegaram à FIFA, e outros medíocres chegaram. Então, infelizmente, não é só por competência, é só por qualidade, mas naquele tempo, no tempo passado, nós tínhamos mais qualidade do que incompetência. Para a gente fechar aqui, diante da inutilidade, talvez, você possa dizer assim, desses 2 árbitros atrás dos gols, como a gente acabou de falar, ou porque eles não tenham poder, ou porque estejam informando de forma equivocada, ou porque o árbitro principal não confie neles, seria melhor fazer no futebol o uso da imagem eletrônica, como acontece no tênis, não com todos os lances, claro, mas que cada técnico teria lá 2 chances de pedir a imagem, 1 chance, enfim? Existem estudos e o mundo inteiro, todo mundo que vive futebol, que participa ativamente do futebol, que estuda o futebol, que estuda melhorias para o futebol, envia sugestões para o board. Todo ano existem lá inúmeras solicitações, pedidos, informações, sugestões, que nem sempre são aceitas, acatadas e colocadas no futebol. Vai chegar um momento que nós teremos no futebol uso de recursos ou equipamentos, seja eletrônicos ou não, que levará o jogo ou as decisões da arbitragem para o mais próximo da perfeição, do acerto. Porque nós já temos hoje o torcedor que está no campo de futebol, no estádio, assistindo o jogo pela televisão. Quer dizer, ele está no estádio assistindo um jogo com o equipamento eletrônico. Então, quem está tomando as decisões também vai precisar ser respaldado, amparado pelo recurso eletrônico. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Como será utilizado, introduzido isso no futebol, na arbitragem, também não sei. Mas que caminhará lentamente ou não, para que o recurso eletrônico seja utilizado, nós teremos. Já teremos agora na Copa das Confederações o chip na bola, para aquelas situações de que a bola entrou ou não entrou totalmente no gol. Mas esse chip não impedirá que um gol seja anotado ou validado de maneira indevida, ilegal, num lance incorreto, num lance de impedimento, num lance de falta e até num lance de que o gol tenha sido ou possa ser feito com a mão. Godoy, só pra gente encerrar mesmo, agora eu prometo que é a última, até o Esporte na Rede tem uma função social enquanto programa de televisão, nós jornalistas temos essa função social enquanto programas de televisão. Queria que você falasse um pouquinho da violência em São Paulo, porque você levou um tiro recentemente, graças a Deus saiu com vida, mas é complicado, né?
É muito complicado, eu tomei 4 tiros, né? Felizmente não ficou sequelas e eu continuo vivendo a minha vida sem tanto ódio, porque me foi dada uma nova oportunidade para viver a vida da melhor maneira possível. Mas se eu tivesse ficado com sequelas, dificilmente eu estaria vivendo com a felicidade que eu vivo e sem ser dependente das pessoas, para um mínimo que seja da minha necessidade de fazer as coisas, de poder fazer. Agora, essa violência que está crescendo, ela cresce por fatores que dá para a gente enumerar aqui, ficar muito tempo enumerando. Agora, precisa ser feita através dos legisladores, criadas leis que punam com rigor. Mas puna com rigor não é só o bandido, puna com rigor, inclusive aqueles que deveriam dar exemplo, aqueles que deveriam viver com dignidade, não é? Então nós temos a necessidade, inclusive, que o cidadão de bem, que o cidadão comum, que não dá tiro, que não rouba, mas que vote corretamente também. Porque não adianta nada ele se dizer ou se sentir um bom cidadão, cidadão do bem, mas na hora de votar ele vota negociando o voto dele e colocando lá, elegendo vagabundos, pessoas que não deveriam estar ocupando a função de legisladores. Agora, nós precisamos também que as autoridades legislem para o cidadão de bem e não para o bandido, como nós estamos vendo e tendo a oportunidade de conviver com uma evolução de benefícios para amenizar a punição ao bandido, ao criminoso, ao delinquente. Nós precisamos que a legislação seja feita e cumprida e colocada em prática para preservar a sociedade do bem, a sociedade que vive dignamente ou queira viver dignamente. Obrigado, Godoy, por ter falado aqui com o Esporte na Rede. Um abraço a você, aos seus telespectadores. Muito bem, o Esporte na Rede de hoje chegou ao fim, mas lembre-se, você que não conseguiu acompanhar o programa inédito aqui pelo site da UpTV, exibido na terça-feira, entre uptv.com.br, você pode acompanhar a hora que você quiser, porque o programa fica uma semana para você acessar sob demanda. Ao vivo é sempre toda terça, a partir das 8 da noite. E lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau! Brasileiro tem agenda, tem um jogo solto.